Amigos queridos, o amor e a paz de Cristo a todos. Vamos para mais uma leitura bíblica, mas antes vamos fazer uma oração. Pai amado, bendito, muito obrigado por podermos ler a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Êxodo. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia de lá. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz um mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a você o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sua dúvida, você é para mim um marido de... sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá, encontre-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel,
e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Depois de Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos já juntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem culpa. Mas Faraó respondeu: vocês estão desocupados, e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para os matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês
com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Hezron e Carme. São estas as famílias de Ruben, os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zique. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Sitre. Os filhos e Sitre. Arão tomou por mulher Elisaba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Elisar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf. São essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Bom, esta foi a nossa leitura de hoje. Lemos Êxodo 4, 5 e 6. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Que cada ouvinte seja poderosamente abençoado e influenciado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima leitura. Fiquem com Deus.